beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: ó Senhor, o Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus, obrigado. Me usa do jeito que o Senhor quiser me usar. Me inspira, Deus, me dá graça. Quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Tenha misericórdia da minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém? E amém. Meus irmãos, a história é uma história conhecida. Inclusive, no sábado, quando o Vitor pregou aqui para os jovens pela primeira vez, ele pregou com referência em João capítulo 4. E eu fiquei mastigando e conversando com Deus a respeito do texto, e Deus me falou a respeito de uma situação bem específica, onde está no verso de número 14. Nele, uma fonte de água vai jorrar para a vida eterna. Então, só para a gente se localizar, fica no verso 4, a gente vai andando. Só para a gente se localizar. Jesus, ele passa nessa região chamada Samaria. E aqui, verso 4 diz assim, era necessário passar por Samaria. Era necessário. E qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento geográfico da história de Israel, da localização ali, vai entender que para chegar até Samaria, porque Jesus ia, o texto vai falar para nós que Jesus ele ia da Judéia para a Galiléia. Então, para chegar até a Galiléia, ele passaria entre uma região montanhosa. Havia uma região montanhosa, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Era de difícil acesso, passar por aquela montanha. Não era um caminho fácil. Entre as montanhas havia um caminho que era mais oportuno, mais propício, mais fácil para se passar. Então Jesus, ele passa por aquele caminho que é um caminho comumente usado, de forma comum, usado por muitos. O que acontece? Acontece que Jesus era um judeu. E os judeus, a tradição ensina que os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Eles tinham problemas a serem resolvidos. Então Jesus está passando numa região, só que Jesus ele não está apenas passando. Ele para naquela região. E o texto do verso 4 diz: era necessário ele passar por ali. Aí nós vamos pensar, era necessário porque era o caminho mais perto, era o caminho mais fácil. Haviam outros caminhos. Jesus não passa por aquele lugar ali de maneira específica por causa da facilidade. Jesus passa naquele lugar ali de maneira
proposital, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele passa de maneira proposital, porque ali naquele lugar, naquela região, tinha uma pessoa, tinha uma mulher. E essa mulher vivia uma vida de dificuldades. Mas entre tantas dificuldades que essa mulher vivia, eu quero destacar uma para nós pensarmos nessa noite. Jesus, ele vai até o poço, e ali naquele poço ele conversa com aquela mulher, e ele fala com aquela mulher a respeito da água. Ele comenta, conversa com ela sobre a água, para que ele pudesse ter a sede saciada. E aquela mulher, ela questiona: o senhor é judeu, está falando comigo, não faz sentido, o que está acontecendo aqui nesse lugar? E aí Jesus, ele começa a cercar aquela mulher de um jeito tal, que aquela mulher, ela vai entender o propósito, por que era necessário Jesus passar por ali. Porque aquela mulher foi buscar água, e a água era e é uma necessidade do nosso organismo, uma necessidade do nosso corpo. Aquela mulher foi buscar algo que era necessário para o físico, necessário biologicamente, né? Falando, a água hidrata. A água, ela tem uma importância tremenda na vida de qualquer pessoa. Só que a água que aquela mulher vai buscar é aquela água que eu e você bebemos na nossa casa. É essa água que está aqui nessa garrafinha, que daqui a pouco, se eu for tomando, ela vai acabar. E quando essa água acabar, se eu quiser saciar minha sede, eu tenho que buscar mais água. E esse é um círculo vicioso que aponta para a necessidade de qualquer pessoa, de qualquer humano. As necessidades do dia a dia, aquilo que é comum no dia a dia, aquilo que no dia a dia ele é buscado. Então, existe, estou falando o exemplo da água, mas, por exemplo, o alimento. Quem tomou café da manhã hoje aqui? Alguém tomou café da manhã? Ótimo. Quem almoçou? Quem conseguiu achar um tempinho para fazer uma boquinha na tarde, o cafezinho da tarde? Tem alguém? Tem uma boa turma. Quem já jantou? Quem vai jantar? Mas amanhã, quem vai tomar café da manhã? Quem vai almoçar? Quem vai tomar o cafezinho da tarde? Quem vai jantar? Quem vai assaltar a geladeira de madrugada? E na sexta-feira é a mesma coisa, irmão. Não muda, não muda. A dinâmica, ela é a mesma. Por quê? Isso tudo, seja o alimento, seja a água. Eu podia perguntar do banho para você, né? Eu sei que para nós que falar de banho é uma coisa meio complicada, porque, né, não é sempre que nós temos água na caixa da nossa casa. Não é sempre tem água no cano do nosso chuveiro. Mas sempre que tem, nós tomamos banho, sim ou não? O povo que toma banho veio hoje aí ou não? Sim ou não? Eita glória! Porque são necessidades. São necessidades. Então aquela mulher, ela estava diante de uma necessidade dela. Se ela ia pegar uma porção de água para um tempo mais alongado ou não, é uma outra história. Por mais que ela pegasse água, ou por mais água que ela pegasse, em algum momento aquela água ia acabar. Ia acabar. Eu até comentei com os irmãos, quando eu tinha 14, 15 anos, eu era magricelinho, pesava 60 quilos, 65 quilos, depois foi um pouquinho mais, 72, fiquei um tempo pesando 72 quilos, eu era magro, eu corria, eu subia em árvore, eu andava de bicicleta, nadava, jogava futebol, até a torre lá do campo do 15 eu pulava para assistir o 15 de graça. Olha só, confessar meus pecados aqui. Irmão, mas hoje é diferente.
Hoje é diferente, hoje o peso já é outro. Hoje a turma brinca comigo, estavam pegando no meu pé lá. Pastor, tem esse de cabelo aí. Jesus está operando um milagre, irmão. Até cabelo está nascendo aqui, olha. Você está vendo? Hoje já é diferente. É diferente para mim, é diferente para você. É diferente para todos nós, porque o tempo vai passando. E aquilo que muitas vezes nós fazíamos com facilidade, hoje nós fazemos com uma dificuldade tremenda. Mas muita coisa que para nós lá atrás era tão difícil de se resolver, hoje, com a experiência que nós adquirimos, nós resolvemos com uma facilidade tremenda. Eu até comentei de manhã, eu vi um vídeo que eu achei muito legal, de uma moça, não sei se você viu também, a moça que gravou uma entrevista dela há 15 anos atrás. Alguém viu esse vídeo? Ninguém viu? Só eu que fico vendo tontice na internet? Vocês só vê coisa séria, é? Pois bem, há 15 anos atrás, essa moça lá gravou uma entrevista dela. Então, ela foi conversando com ela e foi gravando. Então, e aí, como que você está? O que você planeja para daqui um mês? O que você planeja para daqui um ano? O que você planeja para daqui tanto tempo? E ela foi conversando com ela e ela guardou aquele vídeo. Há poucos dias ela assistiu o vídeo e viralizou, inclusive, porque ela colocou o vídeo na rede e muita gente acabou vendo esse vídeo e acabou entendendo uma série de coisas que faz sentido. Inclusive ela falou, na entrevista que ela deu, ela falou, há 15 anos atrás, muita coisa que eu achava que eu precisava, hoje eu vi que eu não preciso. Muita coisa que eu pensei que eu nunca fosse precisar, hoje eu estou precisando. Você vê, 15 anos, não é tanto tempo assim não. Há 15 anos atrás, aquela moça, ela gravou um vídeo e muita coisa mudou, tanto para o bem quanto para o mal. E isso aí é algo que acontece e que nós temos que saber entender. Entender a respeito das nossas limitações em toda e qualquer área. Comentei ainda com os irmãos no culto da manhã, falando que tem gente que acha que nunca vai ficar velho. O corpo nunca vai... Irmão, o nosso corpo chega uma hora, ele vai gritando. E tem gente que não aceita determinadas situações. Não, eu faço uma plástica daqui. Tá tudo bem, pode fazer quanta plástica quiser, mas vai envelhecer do mesmo jeito. Não tem como fazer plástica no RG. No RG vai vir a data do nascimento. E a data do nascimento vai dizer quanto tempo de vida aquela pessoa tem. E uma estimativa de quanto ela ainda vai viver. É assim. Tem aquele pessoal que daí faz e puxa daqui, puxa dali, rica, né? Não sabe se está sorrindo, se está chorando, não sabe que aquela pessoa está... É uma coisa de maluco. Enfim, não é essa a tônica da nossa conversa. A tônica da nossa conversa é: aquela mulher, ela estava buscando algo que era passageiro. Aquela mulher estava buscando algo que dentro de pouco tempo, por maior que seja ou que fosse o tempo, ia acabar. Eclesiastes ensina para nós assim, há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito aqui debaixo do céu. Tem o tempo de abraçar, tem o tempo de deixar de abraçar, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar, tem o tempo de falar, mas também tem o tempo de ficar com a boca fechada. Tem o tempo de plantar, mas tem o tempo de deixar de plantar. Ali em Eclesiastes 3 vai falar a respeito dos tempos. E é aqui que eu quero entrar com você, na conversa, a respeito dessa mulher. Por quê? Porque aquela mulher estava buscando algo que era momentâneo. E para ela, a conversa girava em torno daquilo que era o momentâneo. E Jesus está conversando com ela, mas Jesus, ele não está dando a ênfase para o momentâneo, porque ele sabia que o momentâneo, ele é passageiro, ele é algo que tem início para começar, mas tem início para terminar.
Jesus estava tentando dizer para aquela mulher assim: olha, é importante o momentâneo, é importante o passageiro, mas é imprescindível, é fundamental, é necessário, é de vital importância aquilo que é eterno. E é aqui que eu e você temos que pensar. É aqui que nós temos que fazer a nossa avaliação, porque muitas vezes eu vou usar a expressão dizendo assim, muitas vezes nós estamos perdendo tempo. Não quero faltar com respeito com ninguém e também não quero cuidar do tempo de ninguém. Eu preciso aprender a cuidar do meu tempo, cuidar melhor do meu tempo. Mas muitas vezes nós estamos ali perdendo tempo, correndo atrás de situações que são momentâneas e são passageiras, mas nós não estamos investindo o tempo naquilo que é eterno. A pastora Cátia até me mandou um vídeo hoje dizendo: olha, eu lembrei do senhor, quando ela viu o vídeo, que o vídeo, o rapaz lá, o pregador, o pastor, não sei o que ele é, se é o líder da música, ele fala assim, conversando com Deus, ele está falando, eu amo gastar a minha vida para o Senhor. E é bem isso mesmo. Muitas vezes a pessoa gasta a vida fazendo tanta coisa, mas para Deus ela nunca tem tempo. Para Deus ela nunca pode. Ela tem recursos para tanta coisa, mas para Deus ela nunca tem recurso nenhum para investir na vida dela, na família dela, investir no filho ou na filha. Ela nunca tem dinheiro, ela nunca tem tempo, ela nunca pode. A pessoa, ela consegue fazer tanta coisa, mas aquilo que é eterno, ela não dá a devida importância. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para nós: é importante que nós vivamos dentro das nossas necessidades do dia a dia, mas que nós não descuidemos daquilo que é eterno, daquilo que verdadeiramente fará todo sentido para nós daqui a pouco. Não vou eu entrar naquele campo onde fala da escatologia, do fim dos tempos, mas é certo que Jesus está cada vez mais perto. É certo que os sinais cada vez mais eles se apresentam de uma forma assustadora. E é certo, irmão, que a palavra ela está sendo apregoada. Quantas e quantas pessoas estão vivendo como na época do Noé? Estão casando, estão dando-se em casamento, estão ocupadas com tanta coisa, até que o Noé e a família dele entrou na arca. E quando eles entraram na arca, a porta da arca foi fechada. Quem estava dentro daquela arca foi salvo, mas quem não estava dentro daquela arca acabou ficando pelo caminho. É uma conversa séria para eu e você fazermos aqui uma avaliação. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou encarando a vida? Como é que eu estou levando o meu dia a dia? Pensando naquilo, apenas e tão somente naquilo que é para esse tempo. Trabalhar é importante? Sim, é muito importante. Até esses dias eu conversei com conversei com algumas pessoas, mais de uma vez eu falei. Aí eu vou falar de algo que é meu, irmão, de um exemplo que aconteceu na minha vida, que eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que fazer o que eu fiz. Vou contar o que eu fiz para a minha vida. Começo de 99 eu saí da empresa onde eu entrei trabalhar com 14 anos de idade, que inclusive eu falei esses dias aqui para você. Começo de 99 eu saí. Fiquei 1, 2, 3 meses, 4 meses, não sei, mais ou menos isso, parado. O tempo que foi entrando o dinheiro lá do seguro-desemprego, né? Nem sei se é assim que chama, aquele dinheiro que cai um dinheirinho, aquele tempo que cai um dinheirinho na nossa conta. Fiquei de boa. Eu não sei por quê, porque eu não mandei currículo. Não é que eu não queria trabalhar, é que os planos eram outros. E eu acabei indo parar lá na Klabin. Fui fazer entrevista na Klabin. E fui fazer entrevista, fiz um dia, fiz um outro dia. E aí a pessoa lá, a pessoa do RH, ela me falou assim, estava eu e um outro rapaz: amanhã vocês trazem a carteira de trabalho.
nós vamos registrar vocês e nós vamos começar a fazer a integração com vocês. E eu, curioso, falei, viu, só refresca a minha memória, como que é o horário mesmo de trabalho aqui? Ela falou, o que foi passado para você? Para mim foi passado de segunda a sexta, aí falou o horário, e de sábado vem faz hora extra até a meio-dia e pronto. Ela falou, não, mas não é esse horário. É revezamento 3 turnos. Você vai folgar um domingo por mês. E vai trabalhar revezando. Eu falei, assim é. Falei, então eu não quero mais. E o rapaz que estava do meu lado, ele ficou assustado. Mas eu falei, para mim não interessa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tchau e benção. Fui embora dali. Você está doido? Eu estou falando para eu, irmão, não estou doutrinando ninguém. Não estou dizendo que ninguém tem que sair do trabalho. Não estou falando, está ficando claro, sim ou não? Não estou, mas para mim não servia. Eu estava chegando na igreja. Eu converti em 98, outubro de 98. Eu estava começando a aprender. Eu estava começando a entender algumas coisas. Eu estava me envolvendo com culto de oração, com escola bíblica. Estava me envolvendo com culto de jovens. Estava vindo na quarta-feira, fazia corrente de 7 quartas-feiras. Estava vindo para os domingos. De repente alguém fala, você vai ter um domingo livre por mês. E durante a semana vai ter dia que você vai trabalhar à noite. Você está doida? Eu não quero isso para a minha vida, mas de jeito nenhum. Deus vai me honrar de algum outro jeito, de alguma outra forma. E Deus me honrou. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem muita gente que está se acabando de tanto trabalhar, de tanto se envolver com tanta coisa relacionada às coisas desse mundo e não está se preocupando com aquilo que é eterno, não está se preocupando com a própria alma. A Bíblia ensina para nós assim, louco, essa noite você será colhido e tudo aquilo que você conseguiu juntar vai ficar para quem? Irmão, é sério. É sério, às vezes nós não estamos muito preocupados com aquilo que é eterno. Às vezes a pessoa não leva a sério o assunto de Santa Ceia, não leva a sério o assunto do batismo, não leva a sério o assunto de se envolver com Deus, na obra dele, de se engajar na obra como um todo, seja para ajudar como um diácono, uma diaconisa, como um músico, seja para ajudar num serviço social, numa mídia com criança, na manutenção, independente do que a pessoa vai fazer. As pessoas muitas vezes elas estão vivendo ansiosas e está cheio de gente procurando psicólogo por causa da ansiedade. E está cheio de gente procurando psicólogo por causa da depressão. A depressão é o ontem. A depressão é o excesso do ontem na vida da pessoa que precisa ser para trás, que precisa ser vencido, que precisa ser superado. Mas muitas vezes a pessoa não consegue vencer, não consegue superar o passado. A ansiedade, existe a crise de ansiedade, a síndrome de pânico e assim por diante, é o excesso do amanhã. A pessoa está preocupada com amanhã quando a Bíblia diz, basta para cada dia o seu mal, não ande ansioso por coisa alguma, antes as suas petições sejam colocadas diante de Deus e Ele sabe tudo o que você quer através das suas orações. O estresse, quanta gente estressada, mas a pessoa ela acorda cedo e ela está desde cedo até brigou. Ela não conseguiu tirar o tênis, o sapato, o calçado, a sandália, o tamanco, a rasteirinha, seja lá o que for, e andar com o pé no chão um pouco, sentir o chão, se o chão está frio, se é de terra, se é de pedra, seja lá o que for. A pessoa não consegue se desligar, a pessoa não consegue curtir, aproveitar a família que tem, o filho que tem, a filha que tem, o neto que tem, a neta que tem. Está ficando clara a conversa? Sim ou não? Deus, Ele está falando para nós nessa noite assim, Jesus, verso 4 diz, era necessário passar por ali, porque ali havia uma mulher que estava preocupada, única e exclusivamente, com aquilo que era daqui da terra. E você quer que eu fale uma coisa que é verdadeira? Ela era tão preocupada com aquilo que era terreno, que ela nem se satisfazia com a vida que ela levava. Tanto que ela não teve um marido, ela estava no quinto marido, e nada atendia a necessidade daquela mulher. Por quê? Porque ia fazendo e querendo resolver tudo. E Jesus fala para ela, mulher, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse assunto de água H2O de lado. Vamos conversar de um outro assunto, que é a água vai fluir da vida daquele que crê. Está aqui, verso 14, que nós fizemos ali agora.
quem beber dessa água, que é a água que vem lá do céu, existe um rio que vem do céu e esse rio derrama sobre a nossa vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava falando para ela assim, aquilo que é passageiro estará sempre acabando e você sempre precisará de algo novo, mas aquilo que é do céu não acaba jamais, muito pelo contrário, sempre está sendo renovado na sua vida. Por isso que tem gente que precisa da bebida e acabou a bebida, a pessoa vai para a bebida de novo. Tem gente que precisa da droga, acabou a droga, vai para a droga de novo. Tem gente que precisa do cigarro, acabou o cigarro, vai para o cigarro de novo. Tem gente que precisa, agora eu vou apanhar na saída, Sidney, você me ajuda, precisa do café. Acabou o café, se não tem uma garrafa de café de 50 litros do lado dela para passar o dia tomando café, parece que o dia não é o mesmo. Por isso, porque muitas vezes a situação da pessoa, ela está fora do controle dela. Mas Jesus está dizendo assim, eu quero ensinar você a ter controle da sua vida, deixando que o Espírito Santo entre na sua vida. E se o Espírito Santo entrar na sua vida, a sua vida vai fluir com maior naturalidade. Seus relacionamentos, seja na família, seja conjugal, seja com os filhos, seja com os amigos, eles acontecerão com maior naturalidade. A sua vida profissional vai fluir com maior naturalidade. A sua vida emocional e espiritual fluirá com naturalidade. Do seu interior fluirão rios de água viva. Com outras palavras, Jesus estava dizendo, o Espírito Santo vai dar a você a motivação, a alegria, a inspiração para viver cada dia da sua vida da melhor forma possível. E no final do dia, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai saber que aquele dia você ganhou de forma justa, de forma honesta, e enquanto você dorme, Deus estará trabalhando para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, irmão. Que Deus abra o entendimento. A melhor coisa que nós podemos fazer está registrado em Mateus 6,33. Pois o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Demais coisas, aquelas que são temporárias, passageiras, todas elas o Senhor está dando na sua vida. Qualquer um que inverter a ordem, qualquer pessoa que inverter a ordem, essa pessoa será atropelada pela quebra do princípio. Princípio existe para ser respeitado, princípio existe para ser valorizado, princípio existe para ser vivido. É desse jeito que Deus trabalha. Jesus conversou com aquela mulher, ela ouviu, ela entendeu, saiu dali e foi para cá. E a história daquela mulher, e a história daquela cidade, e a história daquela região toda foi transformada, porque aquilo que é eterno teve lugar para agir ao invés daquilo que era temporário que prevalecia. Se nós não entendermos isso daí, nós vamos estar sempre correndo atrás do que é o temporário. O temporário eu comecei exemplo para você. Falei da água, falei do alimento, falei do banho, podia falar de uma série de coisas, mas é exercício para você trabalhar na sua casa. O que é eterno é a nossa vida com Deus, é a nossa vida com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, porque a hora que nós fecharmos os olhos aqui, nós estaremos abrindo nossos olhos lá nos céus e veremos Deus eternamente. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Eu não sei como você está, como você chegou. Talvez você até chegou aqui preocupado com tanta coisa. Talvez você até chegou aqui pensando assim, nossa, eu não fiz a janta ainda. Tem que ir para casa fazer a janta ainda. A hora que você chegar lá na sua casa, você vai fazer a sua janta. Quem sabe você vai surpreendido. Alguém que ficou na sua casa faz uma janta lá dele. Vai acontecer tudo. Vai mandar uma receita para você lá, o iFood. Não se preocupe com isso, irmão. Se preocupe que você para cá. E duas irmãs. Você lembra das irmãs? Marta e Maria. Conversa. Senhor, fala com ela. Eu estou aí sentada aí ouvindo. Marta, Marta. Uma coisa tem para fazer. A sua irmã escolheu a melhor parte, que é, em primeiro lugar, ouvir, aprender, entender e viver das coisas que são eternas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Feche os olhos, quero orar com você. Quero por você que entrou aqui preocupado. Eu sei que você tem coisa importante para resolver. E eu sei que talvez aquilo que você precisa resolver tem tirado a tua paz, tem tirado o teu sono, tem tirado até mesmo a tua fome. Deus está me mandando dizer para você nessa noite: eu vou resolver, eu vou agir.
Eu vou trabalhar em seu favor. Eu preciso que você acredite. Eu preciso que você descanse. Eu preciso que você entregue. Eu preciso que você aproveite um pouco mais a sua vida. Você está fazendo tanta coisa e não está vivendo a vida abundante que eu chamei você para viver. Eu tenho planos, eu tenho projetos para você. E os meus planos e os meus projetos para você, eles são mais altos, eles são melhores, eles são mais elevados do que os planos que você traçou para a sua vida. Que Deus